Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laisa e seja muito bem-vindo ao canal Glória ao Rei. Não foi à toa que você clicou nessa mensagem, é porque Deus quer falar com você. Abre seu coração para que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas antes, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho para saber quando vídeos novos serão postados, ok? Então vamos lá. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 7, versículos 7, 8, 9 e 10. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério e é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas. As crianças, todas as crianças serão salvas? Todas as crianças serão arrebatadas quando Jesus vier? Essa é uma questão muito importante, porque a ideia que nós temos é que as crianças são automaticamente salvas, e isso está em parte correto. Nós lemos na Bíblia que o apóstolo Paulo dizendo que até um certo ponto da vida dele, ele estava vivo espiritualmente. Mas a partir de um certo momento ele pecou, então ele passou a ser morto espiritual, ele morreu espiritualmente. E a partir do momento em que a pessoa morre espiritualmente, que ela peca pela primeira vez, ela morre espiritualmente. Ela tem a necessidade da salvação. Ela tem a necessidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E com relação às crianças é a mesma coisa. Existe algo chamado idade da razão, que é a idade que varia muito de criança para criança, em que ela começa a diferenciar, a discernir o bem do mal, o certo do errado, e um momento em que ela passa a praticar o errado, a fazer o mal com consciência. Essa é a idade da razão. Difere muito de criança para criança. Há crianças que já têm uma malícia muito cedo, tem outros que a inocência perdura por mais tempo. Então você, como pai, como mãe, como responsável, como cuidador da criança, do jovem, você tem que perceber isso. Você deve observar a criança para ver se ela já atingiu a idade da razão. Porque desde a criança nasce, ela nasce inocente, ela nasce pura, sem pecado, não é? Ela vai crescendo, ela é bebê, ela vai crescendo. Enquanto a criança não peca, não tem consciência do que ela está fazendo, ela é automaticamente salva. Se ela partir, ela é salva, ou se Jesus voltar e ela estiver viva, ela vai ser arrebatada. Mas se essa criança, mesmo novinha, ela já tem essa malícia, ela já tem esse discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e ela comete com consciência, ela mente sabendo que a mentira é errado, isso é pecado. Pode parecer uma coisa à toa, mas não. Ela já está pecando, e pecando com consciência. Então ela já tem a necessidade da salvação. Ela já tem a necessidade de ser lavada pelo sangue de Jesus, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da vida dela, para que ela seja salva, para que a alma dela seja salva. O arrebatamento será para os vivos, mas nem todos que estiverem com vida física serão arrebatados, irão para o céu com Jesus, não. O arrebatamento é para os vivos espirituais, para aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, para a igreja de Cristo, a igreja espiritual. Então, se a criança, ela peca com consciência, ela tem aquela malícia, ela sabe que não pode ver certas coisas, ela sabe que não pode falar certas coisas, ela sabe que não pode mentir, e mesmo assim ela faz, ela vê o que não pode, ela fala o que não deve, ela mente sabendo que isso é pecado, que isso é errado. Ela está pecando com consciência. Então ela já atingiu a idade da razão e ela precisa ser lavada pelo sangue de Jesus, ela precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela,
para que ela seja salva, para que a alma dela seja salva. Isso é muito sério. Nós não podemos ser relapsos, ser relaxados, ser irresponsáveis quanto à salvação das crianças. Jesus disse que o reino dos céus pertence às crianças. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então não impeça seu filho de se chegar até Jesus. Não impeça seu filho de conhecer a palavra. Há uma necessidade urgente de que a palavra de Deus seja pregada para as crianças. Seja pregada como está na Bíblia. É claro que se a criança for muito nova, nós temos que explicar de acordo com o que ela entenda, de acordo com o entendimento dela, a maturidade dela. Peça a Deus discernimento, sabedoria, entendimento, e Ele vai te dar. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Porque o reino dos céus também pertence às crianças. E muitos acham que por serem crianças, todas vão para o céu automaticamente. Não é assim. Se o seu filho erra com consciência, pratica o mal, pratica certas maldadezinhas com os colegas na escola, sabendo que aquilo é errado, ele já atingiu a idade da razão, ele já tem a malícia, ele já tem a maldade. Então ele morreu espiritualmente, ele está morto espiritualmente. E ele tem que estar vivo espiritualmente para subir, para ser arrebatado, para subir aos céus com Jesus. Ou se ele partir antes do arrebatamento, ele tem que estar vivo espiritualmente, lavado no sangue de Jesus para ir para o céu. Então não negligencie a salvação do seu filho. Não negligencie. Nós temos que olhar para as crianças como almas que têm que ser ganhadas para Jesus. E Jesus colocou os nossos filhos debaixo da nossa responsabilidade, primeiramente para nós ganharmos a alma deles para Jesus, para Deus. É claro que nós temos que cuidar, dar todo o cuidado, amor, dar carinho, respeitar, direcionar no caminho certo, pregar a palavra, ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus para que eles não se desviem dela, e pregar a salvação. Nós temos que criar filhos, nós temos que educar crianças conscientes. Se a criança tem consciência para pecar, ela tem consciência se ela quer ou não aceitar Jesus como Senhor e Salvador dela, da vida dela. Explique para ela tudo que Jesus fez, o que significa, que maravilhoso é ter Jesus como Senhor e Salvador, que se ela aceitá-lo, ela vai para o céu. Fale para ela tudo. E fale para ela que é errado pecar, que é errado fazer isso, aquilo, conforme a Bíblia diz. Não negligencie a salvação do seu filho, não negligencie a salvação das crianças que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade, na escolinha da igreja, na escola onde você trabalha, no seu trabalho, na creche, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Todos nós temos essa obrigação de pregar a palavra de Deus. E nesse caso, nessa mensagem, o alvo são as crianças. Deus está mandando nós pregarmos a salvação, a palavra dele, para as crianças, porque elas precisam ser salvas a partir do momento em que elas morrem espiritualmente, que é quando elas pecaram, com consciência pela primeira vez, e a partir daí isso acontece. Pecou uma vez, errou uma vez, vai acontecer mais vezes, então ela tem que estar viva espiritualmente para ser salva. Então pregue a palavra de Deus para o seu filho, pergunte se ele quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e conduza ele no caminho de Deus, porque criança é assim, a gente tem que educar, a gente tem que falar. Com algumas nós temos que falar mais vezes, sermos mais insistentes, com outras já é mais fácil. Não sei qual é o seu caso, mas não desista. Peça a Deus o ânimo, peça a Deus o esforço, a sabedoria, para que você não desista da salvação dos seus filhos e das crianças que estão debaixo da sua responsabilidade. Isso é muito sério, isso é muito sério. É muito sério. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que Jesus está voltando em breve ele voltará. E só vai subir com ele no arrebatamento
quem for salvo, quem for vivo espiritualmente. E para ser vivo espiritualmente, nós temos que estar lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos que aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Faça isso agora. Diga: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu rejeito tudo que o mundo tem me oferecido e eu quero viver em novidade de vida na tua presença, fazendo o que te agrada, porque eu quero viver no céu, a eternidade contigo. Ele vai te abraçar, te conduzir, andar com você. De braços abertos ele está para te receber, não deixe para depois. O depois pode ser tarde demais. E você que já aceitou Jesus, mas anda titubeando, anda vacilando, tropeçou, caiu, está prostrado, está desanimado, não fique assim. Se levante, bola para frente. Renove a sua aliança com Deus hoje, agora. Peça a Ele para te renovar o seu ânimo, renovar a sua fé, te encher com o Espírito Santo. Se converta dos maus caminhos e volte para Jesus. Porque você está ouvindo essa mensagem não é à toa, é porque Deus está falando com você. Abra o seu coração e não adie a decisão que você tem que tomar agora. Jesus está de braços abertos. Que Deus abençoe a sua vida, te encha com o Espírito Santo, que você seja um instrumento de bênção na vida dos seus filhos e de todas as crianças que Deus colocar debaixo da sua responsabilidade em nome de Jesus. Clique no card aqui acima, assista as outras mensagens, compartilhe com outras pessoas essa mensagem para que elas sejam abençoadas como você está sendo. E até a próxima. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.